Oi, gente. Eu venho aqui mostrar para vocês o processo que eu utilizei para realizar o gráfico desta peça, que é o Colete Pipoca, que já deve estar indo ao ar publicamente pelo nosso canal no YouTube, inclusive com a postagem no nosso site. E aqui tentando mostrar para vocês que as etapas para a criação de gráficos às vezes requerem muito mais do que o que nós imaginamos e o que nós temos nas nossas casas. Então, para vocês terem uma visão do que está acontecendo, eu vou aqui diminuir o zoom da minha imagem, pois para montar o gráfico propriamente dito, eu estou utilizando um zoom mais maior, né? Porque senão fica muito ruim a visualização, como você aqui pode observar. A imagem é uma imagem grande, embora nós estejamos vendo com 50% de seu tamanho neste momento, e eu estou aplicando em cima desta imagem os pontos que eu executei e que você vê ou verá nos vídeos da execução desta peça. Bom, aqui eu estou inserindo o ponto pipoca, então só para que você tenha uma visão melhor, vamos pegar aqui? Vamos trazer a imagem aqui para vocês, vejam. Então aqui eu estou utilizando o ponto pipoca e eu estou utilizando também o ponto baixo para demonstrar como executar. Então, sobre cada pipoca da peça, percebam no fundo que há uma pipoca. Eu vou trazer aqui, ó. Isto é uma pipoca, abaixo dele há um ponto baixo. Do lado há outro ponto baixo. Uma pipoca e, bom, e assim sucessivamente. O que acontece? Para eu poder inserir os itens gráficos do crochê sobre a foto, eu precisei de uma foto de um tamanho grande, não poderia ser uma imagem pequena. Então aqui, deixe-me mostrar para vocês. Em pixels, eu tenho uma imagem de 1927 por 1149. Então, eu tenho 1149 pixels de altura por 1927 de largura. Em centímetros, nós temos uma imagem de quase 70 centímetros de largura por uma imagem de 40 centímetros de altura. Então, em uma folha de papel sulfite, você não imprime esta imagem em tamanho original. Você precisa de duas folhas de papel sulfite para conseguir, uma do lado da outra. Eu não tenho certeza, mas eu acho que ainda não consegue, porque eu acho que a folha de papel sulfite não tem 40 centímetros de altura. Imagine que você pegue um papel sulfite e coloque o deitado. Ele deve ter... eu não sei realmente, eu não me recordo qual o tamanho de uma folha de papel sulfite no formato A4, que é a mais convencional. Mas eu não acredito que tenha estes 70 centímetros de largura por 40 de altura. Então, nós vamos precisar aí de mais do que uma folha. Então, para imprimir, nós precisamos ajustar a imagem ao tamanho da folha. Isso, normalmente, o seu mecanismo de impressão no seu equipamento faz automaticamente. Você não precisa se preocupar com isso. Como o meu intuito era só te mostrar a proporção, o tamanho da imagem, realmente aqui eu não vou mexer em nada, eu vou deixar da maneira que está. Bom, o que acontece? Eu fui precisando criar layers acima de layers, de forma a preencher todo este espaço que você já vê. E eu aqui vou diminuir novamente para nós termos uma visão global da imagem, né? Então, eu fui trabalhando ponto a ponto, cada ponto é uma layer, e eu preferi trabalhar individualmente cada ponto, porque como a minha imagem ela não ficou retinha na hora que eu fotografei, eu tinha que ajustar o ponto ao desenho mesmo da peça, né? Então, eu acabei optando por trabalhar ponto a ponto. E o que acontece com isso, minha gente? Olhem aqui a quantidade de layers que foi criada. Observem que eu estou na base.
E eu tô subindo, olha, nós já vimos aqui layers de 760, 766. Então, a layer de número 766 são 766 pontos que estão aqui até o momento. E você vê que não está tudo preenchido. E aqui eu continuo subindo o número de camadas, o número da camada é menor porque não está feito em ordem, ó. Aqui você já vê 600 e pouco, 200 e pouco. Eu não fui seguindo uma ordem para a criação das camadas, então você vê essa confusão. Olha que 800 e pouco, quer dizer, eu já passei das 800 camadas, não são nem 700. Eu não tenho essa noção, eu estou vendo agora aqui com vocês. Isso daqui realmente é uma coisa louca. É muita camada, né? Olha só que loucura, tá? É muita coisa. Além da própria foto, né? Que é o tamanho que vocês viram. E o próprio arquivo, né? O background, que é a tela inicial. Que eu aqui, no caso, mantenho apagada para que não fique branco no fundo. Porque, vejam, aqui ficou branco. E aqui transparente, né? Então, eu optei por deixar transparente. Bom, para trabalhar aqui com... Deixa eu só aumentar mais, porque ainda visualmente, para mim, não é bom o bastante. Eu preciso de mais um. E você também, para poder observar, é bom termos mais um. Visualmente, eu trabalho ponto a ponto, como eu falei para vocês. E eu estou me preocupando em preencher o contorno da peça agora, de forma que eu possa, ou depois, criar uma cópia maior de pontos, como eu fiz aqui, né? Uma cópia maior. Ou então, simplesmente deixando um preenchimento vago por não se tratar de carreiras que terão aumentos ou diminuições. Quer dizer, é tudo igual. Então, de repente, eu até acabo optando por deixar vago. Você também vê que eu estou trabalhando o bloco da informação. O que é o bloco da informação para mim? São esses 3 pontos. Esta continuidade de pontos é a repetição do meu trabalho. Então, eu estou trabalhando com o pipoca, o ponto baixo, peraí que para pegar ele é complicado, aqui, o ponto baixo, o outro ponto baixo e o pipoca, que são essas 3 camadas que você vê aqui, que eu vou selecionar agora e você verá aqui totalmente marcada. Então, eu estou copiando este bloco de informação, então, com o botão direito Duplicate Layer, e aí eu dou OK, você observa que fica mais escuro, né, o bloco da informação. E eu vou aqui trazer para baixo, preenchendo na carreira de baixo esta mesma informação. Mais uma vez o Duplicate Layer e o OK, e mais uma vez preenchendo na carreira abaixo o bloco desta informação. Você vai observar que a cada nova layer que eu crio, este número aumenta. 714,4 megabytes é o que nós estamos utilizando agora de memória do equipamento que está sendo usado. Uma informação importante é que, assim, para trabalhar com um arquivo deste tamanho, nesta proporção, você precisa, não tem jeito, você vai utilizar muito recurso do seu equipamento. Então, não menosprezando o equipamento de ninguém ou dizendo que um equipamento é necessariamente melhor que o outro, mas você precisa de uma carga de processamento e de memória maior, né? Porque é um arquivo, uma imagem muito grande. Então, olha, 719,3 com esta camada que você vê que eu insiro agora. Embora aqui você não veja um ponto, ele está viradinho para dentro. Existe este ponto aqui, tá? Só para que vocês não estranhem. Nossa, ela tá pondo ponto aonde não há ponto? Existe. Aqui ele ficou inclinadinho. Ok. Então, olha só, 719,3 megas é o que estamos usando de memória agora. Vou duplicar mais uma vez, isso vai aumentar. Foi para 721 megas com esta nova camada que eu acabei de criar agora. Então, observem
que realmente, gente, ocupa uma quantidade... Opa, peguei a camada errada. Ocupa uma quantidade de memória, nossa, muito grande, tá? E é complicado mesmo você conseguir manter o equipamento funcionando bem em função desta quantidade de consumo de recurso do mesmo. Então, um equipamento normal, vamos colocar assim, não dá conta de fazer um gráfico desta forma, com esta proporção de tamanho, tá? Um notebook nem pensar, ele não vai conseguir mesmo, a não ser que você esteja utilizando um notebook com uma configuração mais expressiva, né? Então, aí você tendo um processador i7, você vai conseguir, e tendo aí uma memória acima, tranquilamente acima de 4 gigas, você não consegue trabalhar bem com uma memória de 4 gigas, e eu digo isso porque no meu Note eu não consegui trabalhar como você vê agora. Eu estou trabalhando tranquilamente, para falar a verdade, embora você veja uma certa demora no movimento, porque agora eu estou usando o teclado, até mesmo para eu conseguir posicionar sobre o ponto, porque, como eu disse, a imagem não está reta, mas a resposta do equipamento ao comando é boa. Então, é muito recurso para uma execução nesta proporção, tá? É um arquivo grande. O arquivo original, que eu chamo de um arquivo fonte, que é o PSD, que é o arquivo do Photoshop, que consegue armazenar as camadas, toda esta informação, ele tem mais de 15 megas, não é? E aberto, no momento de seu uso, ele dá uma condensada, né? E aí eu consigo 6.33 neste momento. Inclusive, vamos dar uma pequena salvada para que não corremos o risco aí, né, de perder a informação. Não seria algo muito agradável. Percebem? Então, assim, ainda vou inserir a marca do site na imagem, eu ainda vou apagar o fundo da imagem, talvez não completamente, mas deixando-a mais clara para que os pontos apareçam. Isso daí eu acho que é muito provável que eu faça. Só para vocês terem uma ideia, vamos tirar aqui o zoom e vamos também apagar a imagem, vamos deixar só os pontos. Se nós tiramos a imagem, nós ficamos com isto. Este é o gráfico, por enquanto, da nossa execução. E aqui, com a imagem, que é o meu guia neste momento. Possivelmente eu disponibilize a imagem desta forma, utilizando aqui o recurso de apagar um pouco a camada, né? Eu vou clarear essa camada um pouco, ou também, não sei, deixarei a imagem desta forma, porque para a impressão, a sua impressão na sua casa, é melhor esta imagem, né? Ocupa menos, menos recurso da sua impressora, tá? E aqui, possivelmente eu deixo com essa camada mais clara, para que você possa realmente ter a noção dentro da peça onde cada ponto está. Bom, gente, eu queria mostrar para vocês esse processo de criação de gráfico, porque realmente nós não temos a noção, nós não temos a ideia do recurso computacional, seja de hardware, que são os equipamentos, quanto de software, que são os programas envolvidos, para que nós possamos ter um gráfico, e ainda um gráfico de qualidade. Eu acho que isso daí é válido ser comentado, ser mostrado, para que você, aí na sua casa, consiga compreender o nível de necessidade ao se trabalhar um conteúdo desta forma. Então, o meu intuito realmente foi o de demonstrar, o de mostrar para vocês o como é feito, ou como pode ser feito, porque aqui eu uso o Photoshop, mas você pode fazer, por exemplo, no CorelDRAW, tranquilamente você faz lá. Não é o meu caso, eu prefiro o Photoshop, mas
consegue se fazer também no CorelDRAW. E em outros softwares também. É que as minhas duas opções, as minhas duas primeiras opções seriam, na ordem, Photoshop e depois CorelDRAW, que inclusive eu ainda não mostrei para vocês. Em uma oportunidade futura, nós chegaremos a ver o CorelDRAW, tá? Para quem quiser conhecer o Photoshop e saber como trabalhar isso, porque aqui eu não estou mostrando como trabalhar, eu não estou fazendo passo a passo, eu só estou mostrando o quanto é demorado ou o quanto é complexa a criação de um gráfico com uma qualidade melhor, né? Com uma visualização mais detalhada, enfim. Então, para você que quiser aprender e, de repente, chegar a executar os seus gráficos, como é que eu estou propondo, né? Um exemplo, claro. Torço para que as pessoas que assistam aos vídeos e a este vídeo acabem até evoluindo mais do que simplesmente esta confecção, porque é uma confecção até que tola diante de tantas outras que nós temos. Então, assim, eu torço realmente para que vocês assistam aos vídeos iniciais onde eu demonstro os conceitos do Photoshop, o conceito de layer, como trabalhar layer, enfim, eu vou ali tentando transmitir este conhecimento às pessoas interessadas em executar este tipo de confecção aí de gráficos, os gráficos até das suas próprias peças, porque, olha, eu vou falar, eu, particularmente, eu faço hoje. Se eu não tiver anotação, se eu não tiver alguma coisa para me apoiar amanhã, eu já executo de outra forma. Eu até obtenho o mesmo resultado, mas a execução não é idêntica. Então, realmente, nós precisamos armazenar a informação do como executamos nossas peças, porque é muito provável que nós nos acabemos aí confundindo, né? Em função dos pontos, em função dos meios da execução. Gente, novamente, deixa eu agradecer aí a audiência de vocês em simplesmente assistir e ouvir este relato sobre esta confecção de gráfico especialmente. Convidar vocês a estar conosco no nosso canal, então se inscreva, esteja recebendo as nossas atualizações, que atualmente estão diariamente, sempre válido dizer que atualmente é na data do vídeo, tá, gente? Não na data em que você está vendo, então observe aí a data em que o vídeo foi disponibilizado online. E, é claro, agradecer a sua audiência, mais uma vez a sua paciência e convidar vocês a estar sempre conosco. Eu torço muito para que esta seja mais uma das oportunidades em que estejamos juntas. Muito obrigada pela atenção de todas vocês e até a próxima.